Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos falando a respeito das parábolas de Jesus, dos seus significados, como interpretar da maneira correta, qual o propósito de Jesus falar em parábolas. Sempre que nós fazemos analogias, a parábola nada mais é do que uma analogia, uma história representativa que usa figuras comuns para que a compreensão seja maior e mais clara daquilo que está sendo colocado, daquilo que está sendo revelado. Então, o propósito de Jesus para nós não é esconder absolutamente nada, pelo contrário, ele veio revelar as grandezas de Deus, as bênçãos, os cuidados de Deus, a oportunidade de salvação, de restauração, de regeneração do ser humano e de reconciliação com Deus o Pai, para que, guiados pelo Espírito Santo, possamos de fato estar com Deus para a vida eterna. Este é o propósito de Jesus para todos nós: cuidar de você, abençoar, guiar, ensinar no caminho do bem. A questão é que muitas pessoas tentam fazer tudo por si mesmas e o ser humano tem uma tendência de buscar autonomia, rejeitando o senhorio de Jesus. E este é um dos grandes problemas do ser humano: rejeitar o senhorio de Deus, rejeitar o senhorio de Jesus Cristo, a direção do Espírito Santo, se sujeitar às suas palavras sem ficar contestando ou discutindo aquilo que é melhor, aquilo que não é melhor, porque afinal de contas, quem sabe de fato o que é melhor para todos nós é o Criador, é aquele que cuida de nós, que nos mantém, que provê aquilo que nos é necessário em todas as áreas de nossa vida a todo tempo. Então, nós devemos estar sensíveis à sua voz e com a certeza que o que ele quer para todos nós é o que há de melhor. Em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 21, nós temos a parábola da candeia, ou a parábola da lâmpada acesa, como tem em algumas versões. Eu vou ler em duas versões para vocês verem a diferença. Eu estou lendo este ano a Bíblia na versão A Mensagem, que é uma versão mais devocional, uma linguagem mais simples. Ela não é uma Bíblia teológica, não é uma Bíblia para estudos, mas ela tem uma linguagem de compreensão muito fácil. Então, eu vou ler primeiro a parábola na Bíblia, que é o padrão geral, a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e depois vou ler na versão A Mensagem. Então, primeiramente, aqui, Marcos capítulo 4, versículo 21, na versão revista e atualizada. O texto diz assim: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Pois ao que tem, lhe se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta é a parábola na versão revista e atualizada. Agora eu vou ler na mesma parábola na versão A Mensagem. E olha como diz o texto. É o mesmo texto numa linguagem mais simples. Olha o que ele diz aqui. Marcos 4, versículo 21 em diante. Jesus continuou: Alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? O que se faz não é colocá-la numa prateleira? Nós não estamos guardando segredos, nós estamos revelando, não estamos escondendo nada.
mas tornando público. Vocês estão entendidos? Ou vocês estão entendendo? Ouça bem o que estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. Observe que o texto ele mantém a essência, ele mantém a mesma perspectiva, mas ele traz uma linguagem bastante comum e uma linguagem bastante simples. E é por isso que é importante, muitas vezes, observar a palavra de Deus em versões diferentes, para que a sua compreensão fique mais clara, para que o seu relacionamento com Deus fique mais limpo, mais nítido, no sentido da compreensão da mensagem que você está recebendo. Quanto mais clara for a mensagem, melhor será a sua compreensão. E se é uma linguagem mais comum, uma linguagem que você está acostumado, é claro que você compreenderá melhor. Como na Bíblia, a mensagem ele já começa no versículo 21, reforçando que as palavras são de Jesus. Então ele coloca, Jesus continuou. E aqui ele traz uma pergunta retórica, né, uma pergunta só para trazer a reflexão, e ele coloca assim: alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? Você compra uma luminária para iluminar embaixo da cama ou para colocar embaixo do tanque? É claro que não. Ela não tem esse propósito. A utilidade desta lâmpada não é para isso. Então, o que Jesus está falando é: qual é o seu propósito de vida? Você já compreendeu o propósito para que Deus criou você? Para que você existe? Qual o propósito de vida sua? Qual o seu propósito nesta vida? Você tem propósito, planos, projetos para uma vida eterna ou você quer viver apenas neste momento, nesta vida? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Qual é o seu propósito? Porque Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, o propósito de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele e vivamos com Ele por toda a eternidade. Ele não nos fez para nos destruir. Este não é o propósito de Deus. Deus não nos criou a sua imagem e sua semelhança para, no juízo final, destruir aqueles que não aceitam. Isto vai acontecer, mas por causa da rejeição do ser humano. Mas este não é o propósito de Deus. Aliás, a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Então, o que nós temos que observar? Que se nós seguirmos a palavra de Deus, reproduzindo os ensinos de Cristo, a vida de Cristo, o pensamento de Cristo, a voz de Cristo, através de nós mesmos, nós vamos estar cumprindo o objetivo de Deus para nós na criação. E este objetivo cumprido fará com que em Cristo nós recebamos a graça, o perdão dos nossos pecados para chegar à vida eterna. Então, assim como ninguém compra uma lâmpada, uma luminária, para colocar embaixo do tanque ou embaixo da cama, para iluminar num lugar escondido, do mesmo modo, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de Deus e a nossa mensagem pregada do Evangelho não foi feita para ficar em lugares escondidos. Hoje nós temos o privilégio de ter a mídia em todos os sistemas conhecidos para a divulgação do Evangelho, para levar esse brilho da luz do Evangelho para todas as pessoas. Eu estou falando com vocês através da rádio, através do YouTube, através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, muitos meios de comunicação para alcançar cada vez mais longe. Agora, para iluminar, nós também precisamos de uma reprodução dessa luz. Você que está ouvindo
quando você compartilha a mensagem, quando você envia para outro, quando você comenta para que o próprio sistema também indique para outras pessoas, você também está sendo luz para outras pessoas. Então, esta luz que emana de Cristo para nós e através de nós chega a outra pessoa, ela tem que ter repetidores. Então, eu recebo uma luz de Cristo, eu compartilho esta luz com vocês, e ao vocês compartilharem a mensagem, vocês também estão compartilhando esta luz com outras pessoas. É assim que é o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo a oportunidade de restauração, de uma vida de paz, tranquilidade, harmonia, equilíbrio, uma vida de amor, uma vida de bons relacionamentos, alcançando o bem-estar, a felicidade, alcançando a paz. Este é o propósito do Evangelho, e é para isso que nós, como cristãos, estamos transmitindo o Evangelho. Esse é o nosso propósito. E é isso que Deus está falando aqui, através desse ensino, dessa parábola de Marcos 4, o versículo 21 em diante. Então, ele coloca assim, Jesus continuou, alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? Não. Assim, também, Jesus não criou a mim, não criou a você, para que nós fiquemos escondidos, para que nós iluminemos somente o nosso lar, somente o nosso quarto, somente a comunidade eclesiástica, a igreja que nós frequentamos, somente aquelas pessoas que nos são próximas. Hoje nós temos a oportunidade de levar a luz para o mundo e nós agradecemos a Deus por esse privilégio que temos no mundo de hoje de ter meios de alcançar mais longe, de iluminar mais longe, de levar a luz do Evangelho a mais pessoas. Continuando o texto, ele diz: o que se faz não é colocá-la numa prateleira, ainda dentro de uma pergunta de uma linguagem retórica. Ele está falando, quando você tem uma luminária, para que ela ilumine mais, você destaca, você coloca esta luminária num lugar de destaque. Então, é isso que nós fazemos quando nós compartilhamos a palavra de Deus, quando nós compartilhamos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos colocando a luz de Cristo numa prateleira para alcançar outras pessoas, para alcançar outros lares, para iluminar outras vidas. Continuando, ele fala, não, nós não estamos guardando segredos. Nós não estamos guardando segredos. Nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Nós não estamos guardando segredo. Nós não guardamos segredo de quem nós fomos e de quem nós somos hoje, da transformação do Evangelho, do que Jesus Cristo, através dos seus ensinos, faz conosco todos os dias, da direção do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo em nós, onde nós aprendemos a amar, aprendemos a ter paciência, mansidão, a compreender melhor as outras pessoas, a conviver melhor com a família, com o cônjuge, com os filhos com os pais. Nós frutificamos a longanimidade, o domínio próprio, aos poucos, ao longo do tempo que nós vamos caminhando com a luz da palavra de Deus, nós vamos tendo os frutos do Espírito Santo através dos ensinos de Jesus Cristo, dentro dos propósitos de Deus o Pai, que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, olha a beleza que é o Evangelho, a oportunidade de transformação. Então, nós não estamos escondendo nada de vocês. Nós não somos melhores, não somos superiores, temos dificuldades, temos problemas, temos pecados, temos limitações, temos erros. A imperfeição faz parte da nossa vida, mas em tudo somos mais que vencedores por Jesus Cristo. Em tudo somos mais que vencedores
porque buscamos sabedoria, discernimento e direção espiritual pelo Espírito Santo. Em tudo somos mais que vencedores, porque somos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, esta vitória que é proposta por Cristo para mim, também é proposta para você, é proposta para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, da mesma maneira que Ele cuida de mim e continua cuidando, restaurando, trazendo a paz, trazendo equilíbrio, trazendo direção espiritual, da mesma forma que Ele faz comigo, Ele faz com você e faz com todos aqueles que são adoradores e o buscam em espírito e em verdade. O texto ainda continua dizendo, né, depois dele falar, nós não estamos escondendo nada, estamos revelando, né, revelando aquilo que é possível transformar para todo ser humano. E aí ele vai falar assim: vocês estão entendendo? Olha a pergunta que Jesus faz. Você está entendendo qual é a proposta? Você está entendendo o que Deus quer de você? Você está entendendo qual o propósito da luz do Evangelho? Você está entendendo de fato o que Deus tem para você a cada dia, a cada momento e o futuro que Ele tem de paz, de bênçãos reservado para você? Você está entendendo isso? A pergunta de Jesus, vocês estão entendendo? E aí ele vem e explica assim: ouçam bem o que estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Então, fiquem espertos quando alguém chegar para você e falar para você: não, você pode vencer sozinho, você não depende de ninguém, você não depende de Deus, você não depende de orientação. Então, não acredite nisso. Nós somos seres humanos, passíveis de erros, muito limitados. Precisamos aprender o tempo todo, precisamos buscar crescimento, sabedoria, discernimento, e não existe livro maior de sabedoria do que a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, busque sabedoria, busque conhecimento, busque um estudo bíblico, busque alguém que possa te orientar no crescimento espiritual para que você tenha as suas vitórias em Cristo Jesus. Então, o que ele fala, não o que ele coloca aqui, não acredite, né? Alguém que venha ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Dar é o melhor caminho, dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade, avareza empobrece. Já viu aquela pessoa que é avarento, mão de vaca, como se fala, né? E ele nunca prospera, ele nunca tem nada, ele não usufrui daquilo que ele mesmo guarda. Tem pessoas que, pelo amor ao dinheiro e pela insegurança, porque a segurança dele está confiada nas finanças, então, pelo amor em dinheiro, ele não desfruta nem mesmo daquilo que ele ganha, porque ele quer guardar, ele não quer ter um bom carro, ele não quer ter uma casa confortável. Tem muitas pessoas que nunca terminam a sua casa, não compram um carro melhor, podem viver melhor, podem viajar, podem conhecer outros lugares, podem passear com a família, ter uma vida mais estabilizada, mais estável, mais feliz, mas não usufrui das bênçãos de Deus porque ele tem receio que venha a faltar. E se ele tem esse receio, porque ele não confia nos cuidados de Deus e nas bênçãos de Deus. É claro que ninguém pode ser irresponsável de ir além dos seus limites, mas dentro dos seus limites, com sabedoria e discernimento, na orientação que a Bíblia nos dá, você deve desfrutar, usufruir de todas as bênçãos que Deus coloca na sua mão. E usufruir com sabedoria e desfrutar com alegria de uma casa confortável, de um bom carro, de um bom passeio com a família, de conhecer novos lugares,
você deve desfrutar das bênçãos que Deus tem proposta para você. E já viu que aquela pessoa que é avarenta, aquela pessoa que é mão fechada, ela tem tanta dificuldade que ela não desfruta e não compartilha a vida com as outras pessoas que poderia também compartilhar desta felicidade, desta alegria. Né? E muitas, infelizmente, ainda usam o evangelho para justificar a sua atitude, falando, não, eu não vou terminar a minha casa, não, porque Jesus vai voltar, eu não vou comprar um carro melhor, porque Jesus vai voltar, vai ficar tudo aqui mesmo? Sim, vai ficar tudo aqui quando Jesus voltar, mas até que ele volte, ele quer que você desfrute das melhores bênçãos que ele tem reservado para você e para sua família. Então, o que o texto fala é: dar é o caminho, não ganhar. Seja generoso com você mesmo, com a sua família, em primeiro lugar, com o seu lar, com a sua família, os seus laços, né, que estão próximos de você. E aí ele vai falar: generosidade produz generosidade, ou seja, se você oferece, quando você precisa, também você vai receber. A avareza empobrece. Empobrece, talvez não financeiramente, mas empobrece o amor, empobrece a esperança, empobrece as relações sociais, empobrece todo o sentimento de empatia, o sentimento de bondade que alguém pode ter com relação ao outro e com relação a si mesmo. Então, nós costumamos dizer que para aquelas pessoas em que sobrou apenas dinheiro, não importa o valor, ela pode ser financeiramente, ela pode ser um bilionário, mas se sobrou para ela somente dinheiro, ela ficou extremamente pobre. E é isto que Deus não quer de nós. Seja uma luz de Cristo com integridade, com fidelidade, uma luz com generosidade, uma luz que transmite Cristo através da sua vida, das bênçãos que ele tem te dado, através da sua maneira de ser. Frutifique o amor e deixe o Espírito Santo guiar e frutificar em você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos e cuidados sobre todos os que nos acompanham neste momento. Que o Senhor permaneça conosco e que possamos crescer em ti a cada dia. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.